Fala, empreiteiros! Como a gente tinha prometido, nós vamos apresentar nesse vídeo mais uma novidade, que é como que você vai controlar o seu contrato e fazer previsões contratuais de modo que você não vá ficar com espaçamento entre um contrato e outro. Esse tipo de análise é essencial você fazer todo final ou início de novembro para dezembro, mesmo porque é o período que você vai começar a fazer o fechamento. Esse período de fechamento para a sua empresa é essencial para você ter uma previsão financeira para o ano seguinte e evitar com que você chegue o ano que vem sem previsões contratuais. Bem, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Gomes e trabalho com construção civil há mais de 20 anos. A gente está aqui já começando nós vamos fazer um review de um vídeo que foi feito há 5 anos, no período que estava se ventilando a questão da pandemia, 4, 5 anos, se não me engano estava no início. Esse vídeo eu fiz e fazendo uma previsão com referente à liberação de verbas para ser executado na pandemia. Então eu fiz uma análise global e daí eu vim analisando a liberação de verbas do início até chegar na parte do Senado e tal. Mas o mais importante que nós vamos ver hoje é a questão da análise contratual. Como que a gente faz essa análise contratual? Eu vim comentando num vídeo passado em que a gente faz uma análise referente a uma curva de gráficos, né, curvas sobrepostas de Gauss que compõem uma execução contratual de uma obra. E você tem que fazer com que essas curvas se cruzem e você evite ter intervalos entre elas. Esses intervalos, elas ajudam a mascarar o motivo de você não ter o dinheiro no final dos contratos. Porque muitos relatos de empresários, eles falam que o dinheiro entra, a construção civil, o dinheiro entra muito, só que no final eu não sei para onde que esse dinheiro vai. Então, eu vou comentar os comentários que eu vim fazendo naquela época. No entanto, eu vou trazer pela minha visão de hoje, do que eu vejo nesse tipo de cenário. Vamos lá. Vamos começar a analisar aqui esse contrato. Aqui sou eu há 5 anos, 4, 5 anos atrás, né? Um pouquinho mais bonito, ou eu estou mais feio, sei lá. Então, o que a gente pode perceber? Que aqui eu comecei a fazer uma análise de alguns contratos e cada contrato libera OS e tem o início do serviço, o resumo do que eu vou fazer. Nessa análise, eu estou fazendo a análise de uma forma mais normal e tudo, então a gente pode perceber que nós temos aqui, eu lidava muito com licitação, além de eu fazer também muita cotação. E o que eu posso perceber aqui? Que a empresa, geralmente quando está começando, ela tem um limite de contratual. Esse limite contratual, ela depende da liberação de uma ordem de serviço para poder ter o início, certo? Então, dependendo disso, a gente vindo aqui para mais à frente, a empresa ela tem umas etapas a se cumprirem. No caso, nós temos aqui a cotação, a parte de que você tem que ver se é pagamento à vista, parcelado, empréstimo e por aí vai. Parceria, também tem as parcerias, né? Tem as programações, né? De mobilização, cronograma, mão de obra, material e por aí vai. E é essa programação que a empresa faz para se iniciar o contrato. E para cada contrato que eu fiz essa análise anteriormente, a gente tem uma curva dessa aqui, entendeu? Um contrato que é mais longo recebe menos, um contrato que é rápido recebe mais, um contrato que é mediano, né? E por aí vai a variância dessa curva aqui, que a gente pode considerar como uma curva de Gauss. Ela é mais curta, ou ela é mais longa, ela é mais anual, né? Ou ela é mais mediana e vai a variação de contrato para contrato. E se tratando de análise contratual anual de uma empresa, essa composição aqui, ela tem que estar dessa forma durante o ano todo. Vamos considerar que esse gráfico aqui, que você está vendo, o gráfico aqui, ele está numa variância zerada, né? Onde você não tem nada nessa parte do gráfico aqui. Mas, vamos me afastar aqui para a gente poder falar do gráfico. Se você considerar que essa região aqui do gráfico, ela deu um estouro, então ela pode compensar outras áreas, como essa área aqui do gráfico. Então a gente tem, onde tem essa área vazia, significa que são áreas onde, como essa aqui também, entendeu? Onde você está tomando prejuízo. Geralmente essa área vazia aqui está sendo compensada por essa área de ganho aqui em cima. Você está vendo essa área de ganho. Então essa área de ganho aqui, vamos dizer que isso era um ano, ela vai para cá, vai para frente, para poder cobrir mais essa área aqui sem ganhos. E é isso que faz com que sua empresa e você não consiga juntar dinheiro. Então somou aquela. Mas essa área aqui significa que chegou o ano, provavelmente ou você zerou aquilo que você ganhou ou você está devendo aquilo, porque você deveria ter uma média de ganho. Vamos dizer que a média desses intervalos seja aqui, para esse gráfico, né? Nessa pontilhada amarelo, e se considerar o ano daqui dessa faixa até essa área aqui, significa que essa linha pontilhada ela veio para baixo. Ela veio para baixo para poder se encaixar com a média
desse intervalo vazio com esse outro intervalo vazio. E isso faz com que você diminua seus lucros. Então, essa faixa etária de não ganho de contratos, cada linha dessa aqui representa um contrato. Eu tenho uma planilha que representa exatamente isso aqui. No início, quando eu fiz, eu não imaginei que seria essa curva. No entanto, à medida que eu fui alimentando, porque exatamente o sentimento de todo mundo que está em obra, ele tem esse mesmo sentimento. Eu também tive, eu não sabia o porquê. Então, eu vim acompanhando mensalmente, lançando e tal. E quando eu percebi, eu me caí nesse mesmo vale, porque você pega esse monte de obra aqui, você não consegue ter tempo de buscar mais. Então, a partir daí, você tem que fazer uma descentralização. A gente olhando para esse gráfico agora aqui, vocês percebem que é um acumulado daquelas curvas que vocês viram. Então, esse acumulado aqui, da curva longa, da curva rápida, né, de obra rápida que você pega. Então, esse acumulado que vocês verificam aí nesse gráfico, esse acumulado é o acumulado dos contratos de vocês. E esse controle, quando você começa a se expandir, você tem que estar de olho onde está vazio, onde não está. Se você tiver esse controle, ele passa a ser mais preciso para a empresa de vocês, e esse controle ele é feito de forma, tem que ser sagrada. Isso, na verdade, representa o livro caixa de vocês, né? Isso vai representar um livro caixa. Então, toda empresa deveria ter essas curvas para poder ter o controle. Qual é o ponto de máxima aqui de encontro, que seria, vamos botar aqui, das curvas contratuais. Todos esses contratos aqui, eles representam um nível, né? Se eles estão vendo todo tempo baixo aqui, só sobe a partir de um momento, significa que vocês vem tendo um resultado ruim e depois essa curva sobe num certo ponto. Mas isso é um acumulado, né? Então, essa curva, esse ponto de encontro, ele vai representar, na verdade, um ponto de máxima onde os gráficos eles tendem a subir mais ainda, né? E não tendem a se esticar, ou uma representação, mas isso é um acumulado de recebimentos, ou você também pode criar um gráfico com acumulados de lucro. No caso, isso aqui eu posso estar representando como é um gráfico, não é um gráfico real de um acompanhamento, por exemplo, que eu fiz, que a gente tem esse levantamento, seria um gráfico matemático, onde representa o encontro de algum ponto de divergência. No caso aqui, a gente pode considerar um ponto de máxima para um faturamento. Um ponto de máxima para a parte de lucro, ele pode ficar mais distante. Esse acumulado ele pode se esticar mais, entendeu? Então, esse tipo de curva é o tipo de curva que toda obra é muito difícil você ver. Eu praticamente não vi ainda em obra se utilizar esse tipo de análise para poder analisar os contratos. E esse tipo de análise de contrato para a empresa, ele é fundamental, porque é exatamente o ponto que você sabe aonde o seu lucro está sendo usado para pagar inatividade contratual. E esse tipo de ponto em construtora geralmente é o que leva muita empresa a não ter um ponto de lucratividade. Não sei por que eu não lucrei sendo que eu tive um resultado bom. Foi exatamente por conta das curvas que não se encontravam contratuais. Como no caso aqui, ó. Esses pontos aqui entre os gráficos, esse ponto aqui onde você não tem mais previsão contratual, vamos dizer aqui, ó, o reflexo aqui no início de ano, onde você tem aqui, ó, vamos considerar que aqui seja dezembro e aqui janeiro. Então esse início essa parte aqui, onde você considera que vai fazer com que essa curva amarela aqui, ela venha para baixo, ela já não seja tanto quanto a análise feita daqui até aqui. Então essa curva amarela aqui que está aqui, ela vai vir para baixo. Para quê? Para suprir esse campo vazio com esse campo vazio, mais esse trechinho vazio. Isso é o que vai trazer uma baixa lucratividade. E eu tenho certeza que vocês ainda não viram essa análise. E eu cheguei a esse resultado mediante muita pesquisa para poder eu ter a certeza de por que eu não estava ficando com dinheiro guardado, sendo que eu tinha contratos o ano todo. Então, fica a dica aí para a galera, para começar a prestar atenção em cada contrato e que essas curvas se encontrem e não deixe a sensação de que a empresa está indo para o saco e você não sabe o motivo. Não mais, até o próximo vídeo, e a gente vai estar sempre analisando e ajudando a galera aí